Tudo bem, meus friends? Como vocês estão? Vamos começar agora a falar de um assunto bastante delicado, sobre traumas. Este assunto é delicado porque existem muitas coisas difíceis que acontecem conosco, com as pessoas, e não há fórmulas mágicas, não há atalhos para problemas difíceis. Nós precisamos olhar com cuidado. E eu quero que você entenda que tudo que eu disser aqui será com muito cuidado e muito zelo, porque é um passo de um processo que vai exigir algo de você, que vai exigir uma certa mudança em algumas coisas, em alguns olhares na sua vida, para que você lide melhor com sofrimentos. A primeira pergunta que eu quero responder é: o que é um trauma? O que é um trauma? Porque às vezes a gente usa corriqueiramente, eu fiquei traumatizada. De fato, a gente não sabe o que é ficar traumatizado. O trauma, ele não é apenas uma lembrança ruim, por mais que lembranças ruins possam acontecer. Ele altera o funcionamento do cérebro e do corpo, como o corpo vai responder a isso. Nós falamos de alterações psicossomáticas. O que você não resolve em sua mente, o seu corpo traz como enfermidade. Ou seja, você já sentiu uma dor de cabeça muito grande por conta de um estresse que você não conseguiu lidar, por conta de um trabalho muito difícil? Então, é o seu corpo respondendo a questões psíquicas. Nós temos isso. Já ouviu falar de gastrite nervosa? Acontece também da pessoa ter gastrite porque ela é muito estressada, porque ela é muito nervosa, porque ela é muito tensa. O trauma, ele vai afetar o psicológico e muitas vezes o físico também. Muitas coisas que nos acontecem, nós guardamos na memória. Tá? Nós temos um processinho chamado memória. Quando essa experiência que nós temos não consegue ser processada pela mente, a fim de extrair alguns elementos dela, se transforma em traumas. Como se esses traumas ficassem presos na nossa amígdala ou nosso sistema emocional e não foi processado pelo córtex racional. A pessoa traumatizada, ela fica revivendo emoções das experiências que ela passou e muitas vezes estagnada ali, presa ali. Então, voltando, como o indivíduo não processou aquilo tudo que aconteceu, gera então uma sobrecarga emocional. E a pessoa tem como consequências N patologias ou N sintomas. Sentimento de angústia constante, tristeza, fobias, medos, insegurança, até mesmo depressões, ansiedades, enfim. A consequência disso é muito grande e vai depender do que aconteceu, de pessoa para pessoa. Existe N possibilidades como consequência de um trauma. A segunda pergunta que eu quero responder é: quais são os possíveis traumas? Gente, existem inúmeras possibilidades de traumas. Existem até pessoas que ficam traumatizadas por coisas pequenas, entende? Existem coisas realmente difíceis que não deveriam acontecer a uma pessoa, no sentido de, não que não acontece, mas que não é o desejável, não é bom para essa pessoa e aconteceu com ela. Como, por exemplo, abusos psicológicos, abusos físicos, humilhações, e a lista é grande. Mas, como eu disse, existem pessoas também que ficam traumatizadas por coisas menores. Eu me traumatizei o dia que tal pessoa me falou que eu era feia. Aí ficou traumatizada por aquilo e colocou isso dentro de si, não processou, e aí pro resto da vida ficou aquela marca, porque um dia e existem várias coisas que deixam marcas dentro do indivíduo. Esta pessoa traumatizada, ela é uma vítima? Na maior parte das vezes? Acredito que sim. Eu não fiz um estudo para qualificar os tipos de traumas que cada um possui.
pode ser que uma pessoa esteja traumatizada, mas a visão do que aconteceu dela é errada. E aquilo foi de fato o que aconteceu, mas como ela interpretou, isso pode acontecer. Mas existem traumas reais, que você passou por questões reais na sua vida. Coisas que você ouviu, coisas que você experimentou. Pode ser de fato, e eu acredito que você seja a vítima nesses casos. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas aqui eu estou para deixar bem claro a forma como nós vamos lidar com isso, a forma como nós vamos tratar isso, para que você possa viver bem a partir de agora, para que você possa buscar essa melhoria e não viver com esse peso dentro de si. E a fim didático, eu quero te contar uma coisa que me marcou, uma frase que me marcou. Eu estava passando por uma situação extremamente difícil, daquelas que geram traumas em muitas pessoas. Aquela situação estava me gerando muito sofrimento. Eu narrei a minha história para uma pessoa, contei todos os detalhes de como tinha sido a minha infância e contei várias coisas do meu processo e de tudo que eu passei. Aí uma frase chegou a mim. Talvez você tenha dado certo demais, porque a chance de você dar errado era alta. E essa frase, ela ficou martelando, germinando algo dentro de mim. Talvez eu tenha dado certo demais, porque diante de tudo que eu passei, todas as coisas que eu experimentei, a chance de eu dar errado, de ter acontecido algo pior comigo, era muito alta. E eu percebi que diante de várias questões em que eu nunca abri aqui para vocês, eu sempre tive um posicionamento e uma narrativa de superação. Sempre tive uma narrativa do que eu conseguir ser diante disso. Eu não consegui ser outra coisa. Eu consegui ser isso. O Olavo vai dizer isso, né? Não se orgulhe de ser quem você é, mas aceite, olha, foi isso que eu consegui ser diante disso. Mas com uma narrativa de o que eu extraí dessas situações. Eu quero que você entenda, eu não estou aqui romantizando nem simplificando o que você passou. E nem tirando de você, nem colocando em você nenhum tipo de culpa. Mas trazendo você para as possibilidades que nós temos para melhorar. Para tirar um desconforto que não é fácil. E para fazer isso, é necessário nós processarmos o trauma. Às vezes é difícil, às vezes você vai precisar de uma ajuda de um profissional da saúde mental, só que é preciso olhar para essa situação que você passou e entender que a vida acontece com sofrimentos, a vida acontece com dores, que se você ficar se perguntando por que Deus fez isso comigo, que o universo permitiu isso não vai resolver aquilo que está dentro de você. Porque são perguntas que às vezes deixam-nos presos num sentimento de não aceitação de coisas que nos ocorreram. Não é o fato que você não possa conversar com Deus se você acredita em Deus. Não é essa a questão. Mas é o ato de aceitar a vida. Há coisas que não deveriam ter acontecido com você, mas aconteceram. A gente controla algumas coisas na vida, mas não tudo. Há coisas que a gente não controla, o comportamento das pessoas que nós não controlamos. Nós não conseguimos modificar. E é justamente com esse entendimento que eu falo aqui para você uma frase do logoterapeuta Viktor Frankl. Quando nós não podemos mudar uma situação, nós mudamos a nós mesmos. Para esse logoterapeuta, a vida traz sofrimento. Mas o que nos mantém é conseguir dar um sentido a este acontecimento. E eu acho importante nós darmos sentido a esse acontecimento aprendendo com o que nós passamos. E aprender de uma forma equilibrada. Eu disse para você que não seria fácil o que eu iria dizer aqui, porque ele vai exigir algo de você. Além de eu passar por um trauma, eu ainda tenho que aprender alguma coisa? Sim. Porque eu estou dizendo de todo o coração isso para você. Eu estou dizendo porque é o caminho que pode te libertar. E aprender não é você olhar para a situação de forma desequilibrada. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que casaram e foram traídas por seus maridos.
E essas pessoas ficaram profundamente traumatizadas. E depois disso, elas começaram a falar mal de homens, dizendo que homens não prestam, que não vale a pena, que mulher é por si mesma. Entende que o olhar dessa pessoa diante dessa situação é um olhar que não é equilibrado, mas é um olhar que partiu do quê? De uma amargura, de um ressentimento, daquilo que ela está revivendo. E a vida dela de tal forma germinou isso, que as coisas que sucederam depois passaram a ser consequências dessa amargura. As coisas pioraram para ela diante disso. Aí você pode dizer, nossa, que injusto. Mas a questão é, se a gente não consegue processar isso, nós vamos agir conforme as consequências desse trauma. E aí nós vamos ficar amargurados, ressentidos, ansiosos, e isso vai reverberar em outras áreas da tua vida. Porque não é, eu fiquei amargurado, então guardei para mim. Não, isso vai ser a forma como você vê a vida, a forma como você conversa com as pessoas, a forma como que você se relaciona novamente, vai partir dessa sua visão. Existem pessoas que traem. Talvez a pessoa que você tenha confiado muito te traiu. Mas eu não posso olhar esta situação e achar que todas as pessoas fazem isso. Primeiro, eu não conheço todas as pessoas do mundo. Segundo, você sabe que há pessoas boas. Você sabe que há pessoas que não fazem isso. Entende? É preciso extrair um aprendizado desta situação. Quais sinais, muitas vezes, você ignorou quando você conheceu essa pessoa? Ou às vezes não houve sinal nenhum. Ela do nada foi lá e agiu desta forma e traiu você. O que você aprendeu com isso? Eu aprendi que os seres humanos falham, que os seres humanos enganam. Eu aprendi. Mas eu sei também que não são todas as pessoas que são assim, olhando para a realidade. Existem pessoas felizes com outras. Mas talvez a amargura faça dizer ninguém, é só fachada. A gente não pode. Por quê? Porque eu não fiz uma análise. Você também não fez, tá? Do todo, de todas as famílias. Mas com certeza você conhece pelo menos um casal. Se você já conhece um, já é uma possibilidade humana de que algo pode dar certo. Quero que você lembre que se você não pode mudar o que aconteceu, primeiro você aceita o que houve com você. Você aceita que isso é parte, que o sofrimento é inerente ao ser humano. Você lembra que se você não pode mudar aquilo que aconteceu, você pode mudar a si e o seu olhar diante da situação. O que você pode aprender de forma equilibrada com aquilo que te houve. Que você vai ficar mais atenta a partir de agora. E é atenta, não é doida, não é louca, porque às vezes a gente fica doida e agora eu acho que todo mundo vai me trair, entende? Agora eu acho que eu não posso confiar mais em ninguém, não confio mais em ninguém depois que isso aconteceu. Será que ninguém é confiável? Eu estou usando um exemplo específico, existem coisas muito, muito mais graves do que este exemplo que eu estou falando, ou que tem muitos mais elementos disso. Mas eu quero que você entenda que é preciso processar essas coisas. E, por último, eu não vou dizer mais importante, mas extremamente importante. Grave o que eu vou te dizer agora. Pare de contar a sua história pela narrativa do trauma. Quando você vai contar a sua história, tanto para si, na sua mente, para as pessoas, pare de contar a partir daquele dia que isso aconteceu. E a partir de hoje, comece a contar o que você se tornou, quais foram as suas conquistas a partir disso, a sua superação, como você se fez. Porque a sua narrativa é capaz de mudar algo que está dentro de você. Uma vez eu estava conversando com um profissional da saúde mental, e aí eu contando a minha vida e falando algumas coisas, e de repente esse profissional chega em mim e diz: você nunca falou do seu pai. E
fale um pouco sobre ele. E aí eu contei sobre o meu pai. Eu falei, olha, eu nunca falei porque eu não via necessidade, até porque meus pais eram separados. Enfim, e aí eu contei tudo que nós passamos quando eu era pequena, quando eu era adolescente, com relação ao meu pai. E esse profissional olhou assim para a história e disse, meu Deus! E eu falei, em algum momento da minha vida, eu aprendi a contar a minha história. Talvez de forma natural, não sei, a partir do que eu me fiz. E foi assim. Isso melhorou quem eu era. Porque eu posso vir aqui pra você e falar, olha, meu pai era um bêbado, meu pai batia na minha mãe, meu pai fazia... Eu podia falar muitas coisas. A gente vivenciou muito isso. E olha só, e aí olhar pra você e falar quantas famílias não têm isso, quantas pessoas não passam por isso. Por que eu tive que passar? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? O universo, o destino. Mas não. Eu chego pra você e digo, foi difícil pra caramba pagar a faculdade, foi difícil pra caramba a minha infância, mas eu estou aqui, com o coração nas mãos, tentando ser melhor a cada dia. Aprendi muitas coisas, aprendi o que eu não quero pra minha vida. Quando eu vi na minha família, eu vi o que eu não quero na minha futura família. Eu sei que, como foi muito difícil ralar pra pagar a faculdade, se um dia meus filhos quiserem uma faculdade, eu vou incentivar e eu vou ajudar a pagar essa faculdade. Você entende que eu fui extraindo elementos. É claro que a sua história pode ser muito pior do que a minha. Eu não tô aqui querendo mostrar o que é pior ou melhor. Eu estou dizendo que a tua narrativa pode mudar aquilo que tem aqui dentro. Eu sei que nós tratamos de muitos elementos aqui. Nós falamos do que é um trauma, o que acontece com uma pessoa que não consegue superar uma situação vivida, aceitação, a forma como você enxerga. A gente falou de vários elementos. Então, se for preciso, volte tudo, anote num papel. Mas, eu não consigo olhar para isso, eu não consigo fazer isso sozinho. Você pode ir lá no link da minha bio do Instagram e buscar por consulta, falar com a minha assistente, tirar todas as suas dúvidas com relação a isso. Mas lembre-se, se você não consegue mudar uma situação, desafie-se a mudar a si mesmo. Até mais, meus friends. Não esqueça de se inscrever no canal.